E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Victor Pericoli, projeto Química Sem Tabu, esse canal maravilhoso que eu estou criando aqui, né? Uma ideia para ajudar vocês aí nas aulas de Química, ajudar nesse preparatório para o Enem, preparatório para concurso, tudo que envolve Química, né? E aí eu vou começar com essa aula de hoje falando sobre os primórdios da Química, né? Do que se trata a Química, que ciência que é essa? Só que antes disso, eu peço que você se inscreva aqui no canal e que você curta os vídeos, tá bom? Valeu! Então, para começar, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Tá? Então, matéria, propriedades e transformações. Mas o que vem a ser matéria? Matéria nada mais é do que tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tá? Então, água ocupa lugar no espaço? Sim. Tem massa? Sim. Pega uma caneta como essa. Tem massa? Sim. Ocupa lugar no espaço? Também. Então é matéria. Então a química estuda. E aí ela estuda as suas transformações, né, as reações químicas, desde a obtenção até o produto final. Tá? Então tudo isso a química estuda. Agora, dentro da parte de matéria e energia, vamos entender aqui alguns detalhezinhos, tá? Primeira coisa, fase de agregação. Existem 3 fases de agregação que nós estudamos no ensino médio, né? Então, sólido, líquido e gasoso. O que vem a ser o sólido? Sólido nada mais é do que aquela estrutura que apresenta partículas muito próximas, bem organizado, altamente organizado. Agora um detalhe, que é essa segunda proposição aí, ó. Forma e volume definidos. Forma e volume definidos. Eu pego, por exemplo, um cubo de gelo. Se eu colocar ele num copo, ele continua sendo cubo de gelo. A forma dele é definida, o volume também. Se eu coloco ele numa panela, continua, né, com a mesma estrutura. Se eu coloco ele em cima de um balcão, também continua com a mesma estrutura. Diferente do líquido, o líquido ele apresenta uma forma que depende do recipiente. Agora o volume é sempre o mesmo. As partículas estão um pouquinho mais separadas e a organização não é tão grande quanto a organização dos sólidos, tá bom? Então, por exemplo, eu pego 1 litro de água, coloco 1 litro de água numa jarra, esse litro de água vai ficar com o contorno da jarra. Se eu coloco numa panela, vai ficar com o contorno de uma panela. Se eu jogo no chão, vai ficar com o contorno do chão. Agora o outro é o gasoso, né? A outra fase é a gasosa. As partículas agora já estão bem distantes. A forma e o volume depende do recipiente. Por exemplo, eu tenho 1 litro de gás em um recipiente. Se eu conseguisse passar ele todo para um outro recipiente que apresenta 2 litros, né, de o volume do recipiente, o gás agora iria passar a ocupar 2 litros. Ele ocupa todo o recipiente, tá bom? As partículas estão um pouquinho mais distantes e não estão organizadas mais, altamente desorganizadas. Então, como que funciona isso? Se eu pegar desde o sólido, passando pelo líquido até chegar no gasoso, eu vejo que as moléculas e os átomos, eles vibram pouco no sólido, vibram muito no líquido e vibram demais no gasoso. Então, se no gasoso ocupa muito espaço, né, igual sua namorada, seu namorado, ou aquela sogra sua, né, que ocupa espaço demais, ela está no estado gasoso, tá? Agora, já viu aquela pessoa que é quietinha, tá tipo no estado sólido, né? Ela tá quietinha, ocupa pouco espaço. Eu comparo muito com os meus alunos. Se você pegar, por exemplo, no começo do ano, quando todo mundo está chegando na escola, tá todo mundo quietinho. Tá todo mundo em estado sólido. Tudo organizadinho, as carteiras. Aí vai passando o tempo, passa pro estado líquido, né? Os meninos já começam a levantar, já começam a ir mais à frente. Tem que jogar bolinha lá no cesto de lixo, né? Aí tem que ficar indo no lixo toda hora, né? Tem que ficar indo na carteira do colega. Não que lá na escola seja assim, tá? Não é assim não. Mas eu vejo em alguns lugares desse jeito. E no estado gasoso, já é mais pro final do ano, né? O menino já anda, corre, pula, salta, né? Então aquela loucura toda, tá bom? Agora, tem como passar de uma fase para outra? Tem. Do sólido para o líquido para o gasoso? Sim. Vice-versa? Sim. Do sólido para o gasoso direto? Também. Então aqui está um diagrama para vocês observarem. Do estado sólido para o estado líquido, o processo se chama fusão. Tá? Fusão. Por exemplo, eu pego uma barra de ferro.
e eu derreto ela, agora eu estou produzindo o ferro fundido, né? Então eu estou fazendo a fusão do ferro. Se eu pego o gelo e derreto o gelo, ele está ficando no estado líquido, né? A água. Se eu pegar essa água e evaporar ela, eu estou fazendo o processo de vaporização, tá? Então, do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido, voltando agora, liquefação ou condensação. Olha, tem dois nomezinhos aí. Liquefação ou condensação. E do estado líquido para o sólido? Agora eu tenho solidificação. Tá? Então, é o mais simples, eu acho. Virar sólido a partir do líquido, solidificação. E se eu quiser passar do estado sólido para o estado gasoso de uma vez? Sublimação. Tudo bem? Alguns lugares você vai ver o nome ressublimação. Não estranhe não, tá de boa, tá? Então, mas o mais comum é sublimação. Agora, e quando passa de um estado para o outro? Qual que é esse instante? Um instante que passa do estado sólido para o estado líquido é o ponto de fusão. Sólido para líquido não é fusão? Então o ponto que determina isso é o ponto de fusão. A temperatura na qual o sólido passa a ser líquido. E é fixo para a substância pura e para a mistura vai variar. A gente vai entender isso depois numa outra aula. Não na próxima, mas numa outra. Ponto de ebulição. Agora eu já tenho a passagem do líquido para o gasoso. Tá? Então, a temperatura na qual o líquido passa a ser gasoso é fixa para a substância pura e vai variar para a mistura. Já adiantando o que é substância pura é aquela que só apresenta um tipo de substância. Tá? Então, por exemplo, água. A água da torneira não é uma substância pura, tá bom? A água pura é somente H2O. Tá? Então, nós temos ali uma mistura, que é o mais comum para a gente. Tá bom? Agora, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar em um material, eu vou chamar esse material de material A. Eu falo para vocês que o ponto de fusão dele é igual a menos 20 graus Celsius. E o ponto de ebulição dele é igual a 70 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, na temperatura ambiente, vou colocar aqui uma temperatura de 25 graus Celsius. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, essa substância A, ela está em qual dos estados? Ela está no estado líquido. Por que no estado líquido? Porque se a menos 20 graus Celsius eu tenho ponto de fusão e a 70 graus Celsius eu tenho ponto de ebulição, 25 graus Celsius está mais ou menos aqui. Está entre os dois. Se a temperatura que eu estou analisando está entre os dois, é estado líquido. E se tiver menor do que o ponto de fusão, estado sólido. Se tiver maior do que o ponto de ebulição, estado gasoso. Por exemplo, a água. A água, nós temos a água com ponto de fusão a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Alguém falou, opa, peraí, não é sempre assim não. Não é mesmo, tá? Isso aqui é a 1 atm. Então, a 1 atm, nível do mar, a água ela congela a 0 graus e evapora a 100 graus. Então, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, qual que é o estado dela? Estado líquido. Aqui na minha cidade, a cidade de Anápolis, Goiás, nós temos uma pressão menor do que 1 atm, porque nós estamos a 1000 metros de altitude. Se a pressão é menor, quer dizer que as moléculas de água, elas, quando passar para o estado gasoso, elas vão mais rápido, porque tem uma menor coluna de gás, que no caso o ar atmosférico, sobre essa estrutura. Então, por exemplo, você pega água e coloca numa panela, coloca para ferver. Aqui em Anápolis vai ferver mais rápido. Por quê? Porque nós estamos mais alto, então a estrutura que está sobre a água é menor. Menor pressão sobre a água, ela vai escapar mais fácil. Então ela nem precisa chegar em 100 graus para ferver. Agora, lá em Santos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador, enfim, qualquer cidade litorânea, ela vai evaporar a 100 graus Celsius, tá bom? Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado aí pela visita ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever e de curtir. Valeu!